A paz do Senhor para você, meu irmão, que está me acompanhando no YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal Pérolas do Evangelho. O meu nome é Bruno César e o meu objetivo é apenas propagar a palavra de Deus para todos aqueles que assistem esse vídeo. Amém? Desde já eu peço, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pois desta forma você está me abençoando. E essa palavra é para todos, porque a palavra de Deus é universal. Seja você evangélico, católico, espírita ou de outra religião, você é bem-vindo neste canal, porque eu só quero apenas compartilhar a palavra de Deus com você, amém? E o tema da mensagem de hoje é metanoia. E a palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse livro, o livro de Romanos, Paulo escreve para a igreja que ficava em Roma, uma comunidade cristã que havia em Roma na época. Naquela época não existia igreja católica, igreja evangélica, o que existia era a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, né? Ainda não tinha essa denominação católico, anglicano, evangélico, não existia essas denominações. Era só a igreja cristã, uma comunidade cristã que ficava em Roma. Essa igreja foi fundada por judeus cristãos e Paulo ele passa a liderar essa igreja e ele está falando aqui sobre a gente não se conformar com esse mundo. Por isso que o nome da mensagem de hoje que eu coloquei é metanoia, porque ele fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a transformação da mente. E a teologia chama a transformação da mente de metanoia, que é uma palavra grega. Então, queridos, nós precisamos buscar em Deus a renovação, o nosso renovo espiritual, porque esse mundo ele é das trevas. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o pecado foi introduzido no mundo. Com isso, vieram muitos males, porque quem é o autor do pecado é Satanás. O autor de todos os males que acontecem no mundo não vem de Deus. Deus ele não se agrada nem com o sofrimento dos maus, que dirá dos bons. Então Deus ele não se agrada com o sofrimento que o cristão passa, ou que aquele que não é cristão está passando. Deus, na sua essência, ele é bom, ele nunca desejou mal. Tanto é que quando Deus cria o mundo, quando ele cria Adão e Eva não iam morrer, iam viver eternamente, iam viver ali no jardim com os animais, nenhum dos animais o atacavam. Mas quando eles comem o fruto proibido, tudo muda. Porque Satanás começa a ganhar legalidade. Satanás começa a ganhar espaço e o império das trevas ele começa a se expandir com a brecha que Adão e Eva deram. E aí, queridos, a origem das enfermidades, das guerras, das catástrofes não são de Deus. Não adianta culpar Deus, que Deus não planejou nada disso pra gente. Tudo isso é a origem do mal, é a origem do Satanás, é a origem de Satanás, do diabo, do nosso adversário. É ele que quer ver o ser humano sofrer, padecer, seja ele bom, seja ele mal. E aqui, Paulo está falando para a gente não cometer o mesmo erro de Adão e Eva. Qual o erro? Dar legalidade ao diabo. Por isso que ele está falando, transformai-vos com a renovação da vossa mente. Ele está falando, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não aceite as coisas desse mundo. Por quê? Quando o pecado foi introduzido no mundo, Deus, primeiro ele escolhe Abraão, e de Abraão vem a nação de Israel. E ali, Deus funda a religião do judaísmo. A palavra religião vem do latim, que significa reconciliação. E aí, só que todos os homens do judaísmo fracassaram. E aí, o Deus Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, veio em forma de homem e morreu na cruz. Ele foi perfeito, foi varão perfeito, ele não cometeu nenhum erro.
E ele nos salvou com a sua morte e com a sua ressurreição, com o seu sacrifício na cruz. Então, queridos, você não pode se conformar com esse mundo. Por quê? Jesus morreu para mudar o mundo. Porque o mundo estava e ainda está em trevas. Deus se revelou para Abraão, Deus se revelou para a nação de Israel e hoje Deus se revelou para você que está me ouvindo aqui. Deus, ele quer morar no seu coração. Deus, ele quer ser o Senhor e Salvador da tua vida. Deus quer ser o seu melhor amigo. Deus não quer ver o seu sofrimento, mas você precisa se separar das coisas desse mundo. A palavra santo significa separado. A nação de Israel não fazia os costumes das nações pagãs porque ela era santa. E a igreja é a mesma coisa, ela é santa, ela é separada. É por isso que ela não compartilha dos mesmos hábitos daqueles que não têm igreja, daqueles que não são cristãos. E ele fala aqui, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não aceite as coisas desse mundo, o paganismo, o mundanismo, a maldade, o ódio, a vingança, a promiscuidade, a bebedice, as drogas. E ele fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você se permitir ser alvejado pelo Espírito Santo e sofrer uma metanoia, uma transformação na sua mente, você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. A vida cristã não é um mar de rosas, mas também não é um filme de terror. A vida cristã não é um conto de fadas, mas também não é uma tragédia grega. Problemas vão existir, mas você vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra, aqui nesse mundo, porque você vai estar se separando do pecado. A palavra pecado significa desvio. Nós não podemos nos desviar da vontade de Deus. Você precisa transformar a sua mente. Você precisa buscar santidade. E outra coisa, às vezes a gente liga a televisão, a gente vê tanta violência, tanta maldade, é filho matando pai, é pai matando filho, é irmão matando irmão. E às vezes a gente pensa assim, até nós que somos cristãos, a gente pensa assim, puxa vida, é tanta maldade, a humanidade tinha que ser exterminada, a humanidade tinha que acabar, é muita maldade, eu já não aguento mais, eu ligo a televisão e só vejo tragédia. Mas, gente, isso também se encaixa no que Paulo está falando aqui. Não vos conformeis com esse mundo, não aceite esse pensamento que a humanidade tem que ser exterminada, porque Jesus não pensou assim. A Bíblia diz que Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. E se ele julgasse, o julgamento dele seria justo, porque ele é santo, ele é perfeito. Mas ele veio salvar o mundo, gente. Ele veio me salvar, ele veio salvar você, ele veio salvar todos nós. E a gente não pode se conformar, quando se fala de se conformar com esse mundo, na questão de você se contaminar com as coisas desse mundo. Seja com qualquer tipo de pecado, e especificamente eu estou falando do pecado da vingança, do ódio, da revolta, da mágoa, aquelas pessoas que te ferem, que te magoam. Aí você fala, puxa vida, a Bíblia diz que eu tenho que dar outra face, mas eu não consigo. Busque em Deus, porque essa é a vontade de Deus. É que Paulo fala, busque a metanoia, a transformação da mente, perdoe até mesmo o seu pior inimigo, porque foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu só pelos bons, ele morreu pelos maus também. Ele morreu pelos romanos que estavam o matando. Tanto é que a igreja aqui é a igreja de Roma. O evangelho se expandiu em Roma. E não foram os romanos que mataram Jesus? Os fariseus, Paulo foi fariseu. Os fariseus armaram para matar Jesus, para crucificar Jesus. E Paulo, que agora aqui nessa passagem ele já era apóstolo, antes dele ser apóstolo, ele era um fariseu e ele matava cristãos, era um doutor de teologia, um fariseu, um líder religioso, ele fazia parte da elite religiosa de Israel e ele matava cristãos. Então, queridos, o que eu quero te dizer é, busque em Deus o melhor, seja a melhor versão de si mesmo, seja um imitador de Cristo. Peça para Deus nas suas orações, Senhor, me dá um coração igual ao de Jesus. Espírito Santo, me dá um coração igual ao de Jesus. E busque a mudança. Busque ser uma pessoa melhor.
Busque ser diferente, não se conforme nem com esses pensamentos de revolta. Talvez você seja uma pessoa muito correta e você às vezes vê tanta maldade que isso te entristece, gera uma revolta, mas não deixe esse sentimento te dominar. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Então, querido, às vezes a gente se enraivece mesmo, que existe muita maldade no mundo, mas nós temos que entender que Deus quer salvar até o mais vil pecador. Essa é a graça de Deus. Se Paulo, que matava cristãos, foi salvo, se os romanos que mataram Jesus foram salvos, então não tem limite a graça de Deus. Deus quer salvar a todos. Amém? Deus quer salvar você, Deus quer salvar a mim, Deus quer salvar a todos nós. Deus veio para salvar o mundo. Ele não veio para destruir o mundo, ele veio para salvar. Quem quer destruir o mundo é o diabo. Quem quer nos acusar dos nossos pecados é o diabo. Jesus está disposto sempre a nos perdoar e nos dar uma segunda chance. Que você possa mudar, querido, que você possa mudar a sua visão sobre as pessoas, que você possa olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que te feriram, para aqueles que você vê que estão perdidos, que você possa olhar com o olhar de Cristo. Amém? Desde já agradeço sua audiência e sua atenção até o momento. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Deixe o seu like caso tenha gostado desse vídeo e compartilhe com outras pessoas também, pois desta forma você está abençoando o meu trabalho. Amém? Desde já agradeço mais uma vez a sua audiência e até a próxima semana.